Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, nesse segundo domingo da Quaresma, nós entramos nessa leitura muito provocante, a de Abraão, que é pedido a ele de sacrificar seu filho Isaque. Imaginem, o único filho primogênito. Se para nós já é doloroso, estranho, imagina para os judeus, que tinham o primogênito como o herdeiro de toda a descendência da família. Esse texto já deu pano para manga, muita gente interpretando de uma forma ou de outra. Eu já citei outras vezes, um protestante famoso, filósofo, chamado Kierkegaard, dizia que esse texto é a prova de que a razão humana tem que chegar até certo ponto. Depois nós temos que abandonar a razão para a fé. O salto da fé é abandonar a razão, porque é irracional matar um filho. E assim por diante, tantas interpretações. Bem, será que é isso mesmo? Bem, como é que a Igreja Católica ensina que se deve interpretar a Bíblia? Em vista de quem? Quem é o centro da Sagrada Escritura? Cristo. Então vamos interpretar com o olhar de Cristo. Abraão seria a figura de quem? Pai eterno. Isaque, ele carrega o quê nas costas para ir para o morro lá? Lenho. Quem mais carrega o lenho lá na frente? Então Isaque é a prefiguração de Jesus, o sacrifício do filho. Aí ele chega lá em cima, Deus fala, não precisa matar. E aparece o que lá preso? Com o chifre. Um carneiro. E aí o carneiro é crucificado. Os padres da igreja ensinam que Isaque é a prefiguração da natureza divina de Cristo, que não morre. E o carneiro, a natureza humana que morre. Olha que beleza. Então, essa história de Isaque, ela é prefiguração de Cristo. Só que é mais que isso. Desde o pecado, que entrou o sofrimento e a morte no mundo, o povo sempre tinha desconfiança do amor de Deus. Porque pensava assim, o Senhor está no céu, e nós estamos aqui sofrendo muito. Será que o Senhor nos ama mesmo, deixando a gente sofrer desse jeito? Quando o Filho de Deus se encarnou e fez isso por nós, acabou. Nós não podemos mais duvidar do amor de Deus por nós. Ele assumiu a nossa condição humana, não com o pecado, mas com todas as consequências do pecado. Morte, sofrimento, tudo foi assumido por ele. Isso é o máximo da prova de amor. E um sofrimento acima de qualquer sofrimento da terra. Como nunca se imaginou, chicoteado, cuspido, abandonado, crucificado, além da vergonha que era. Então a morte de Cristo é uma prova de que, mesmo que Deus tinha poupado Abraão, Ele não poupou o seu filho, que é a segunda leitura. Olha só, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Depois dessa prova de amor, o que mais nós queremos? Depois da prova de amor, o que é que mais nós vamos duvidar? E olha só, eu disse que Kierkegaard é protestante, e ele dizia que a mente humana foi corrompida. A ideia de Lutero e Calvino é assim, que o pecado corrompeu a mente humana, não tem mais solução para o ser humano. Nós temos só que ter fé em Jesus e acabou, uma fé externa. Eles têm o batismo, mas não vê o batismo como a gente vê, apesar que a gente aceita como válido,
O batismo não é para justificar, para nos configurar a Cristo. O batismo é um ato de fé exterior, que você acredita e pronto. Certo? Então, isso gerou um problema. Se o homem é corrompido, como é que ele vai se tornar uma boa pessoa? Não tem jeito. Então, como é que ele vai para o céu com seus méritos? Não tem jeito. Aí surgiu a teoria da dupla predestinação. Porque se o homem não dá conta, Deus que tem que escolher quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Que é mais ou menos a teoria calvinista presbiteriana. Que Deus escolhe. Aí apareceu outro problema. Quem que Deus escolhe para ir para o céu? Quem? Os que dão bem na vida. É a única coisa que eles têm de sinal para saber quem se dá bem, quem vai para o céu, é as pessoas que se dão bem na vida. Bem, apesar disso ser uma ideia que veio protestante, é muito comum essa ideia entrar na igreja. Ou não? É ou não é? Concorda comigo? Quem que nunca rezou para trocar de carro? Comprar um apartamentozinho? Uma chacrinha? Trocar de fazenda? Quem? Quem que nunca rezou para não ficar doente? Para não morrer? Para não ter acidente para Goiânia? Para se dar bem na vida? Entrou ou não entrou? Sim. Claro, nada impede que Deus dê algo assim, não tem problema. Mas nós cristãos temos que entender o seguinte: não é esse o caminho da glória. Olha o evangelho. O que Jesus fez? Chamou 3 apóstolos, depois que ele tinha dito, o Filho do Homem tem que sofrer muito, morrer e ressuscitar. Eles ficaram sem entender. Me imagine os apóstolos, na época, vendo Jesus fazendo os surdos ouvirem, os cegos verem, caminhar sobre as águas, parar a tempestade. Eles ficaram embabacados, ué. Não existe isso. Ressuscitar morto. Claro que eles empolgaram. E Jesus sabia que eles iam esmorecer quando eles vissem a paixão, sem ter algo para se agarrar. Por isso que ele chamou os 3 e disse, venham comigo. Subiu lá no monte e disse, e aconteceu o quê? Transfigurar. O que é transfiguração? O que é? A revelação clara da natureza divina de... Então os 3 não tinham dúvida. Imagina, ele transfigurado, uma voz do Pai, este é meu filho amado. Elias e Moisés, que já tinham morrido humanamente, mas estavam vivos, os profetas e a lei, e Jesus falando com eles, explicando que deveria já logo morrer pelo povo. Ou seja, Jesus mostrou para eles, e mostra para nós, gente, que o caminho da glória é a cruz, é o sofrimento, é o desprezo, é a humilhação. É difícil de aceitar isso, é? É. Eu já ouvi espíritas falando que nós temos que reencarnar. Porque tem gente que nasce rico, tem gente que nasce paralítico. É injusto. Nós temos que voltar, quem é pobre rico, quem é rico voltar pobre, quem está saudável e voltar de outro jeito, para ter justiça. Não! Porque nós estamos vendo que quem tem mais depressão e suicídio são aqueles que às vezes têm tudo, saúde, dinheiro, fama, e aqueles que estão na pobreza, com humildade, ou até doentes, paralíticos. Nós temos um cara que prega no mundo inteiro, não tem nem braço nem perna, não tem? Maior pregador, e diz que é o homem mais feliz do mundo. Não é isso o problema do mundo. O problema do mundo é que o povo afastou de Deus. E o sofrimento e a morte não tem solução. Ninguém vai ficar sem. Por mais que alguém possa te iludir,
falar que vem para a igreja, que aqui você vai mudar, você vai perder quem você ama. Você vai ficar velho, você vai morrer. Então, hoje nós estamos com 3, 7º dia. Jovem, um deles era jovem, que teve só uma ferida, não é isso? Uma ferida pequena. Pai de família. Semana passada, 7º dia de Gustavo, um jovem de 28 anos. Não é isso, gente. Jesus está mostrando para nós, e preste atenção, você, que também é isso que eu quero mudar a ideia. Você que sempre achou, ou que alguém te apontou, que Deus não olha para você, porque você sempre sofreu a vida inteira. Sofreu na família, foi abusado na infância, sofreu com o marido e sofre, ou com a esposa, sofreu porque não tem dinheiro, passou fome, sofreu perseguição, abandono, você que sofreu com a ausência de pai, de mãe, que sofre, às vezes com dívida, sofreu com filho, sofre com separações, droga, filho violento. Outro dia, há 2 anos atrás, eu atendi um casal de pais que dormiu numa carroça, porque o filho drogado ameaçou de morte. Aí a pergunta é, onde está Deus? E a resposta, meu irmão, minha irmã, não é masoquismo. Essas pessoas, você que está passando por provação a vida inteira, você que às vezes não enriquece, né? Mas que dá sua vida, que está aqui no domingo, você está tendo a oportunidade de abraçar a cruz aqui para ter uma glória inimaginável. Você é amado por Deus como nunca imaginou antes. Você é o mais amado, a mais amada por Deus. Eu sou testemunha de vários casos, né? De gente que sofreu a vida inteira e que na hora que eu vou dar a unção é a pessoa mais grata do mundo. E os filhos, os netos, os parentes falando que a pessoa só sofreu. Padre, só sofreu a vida inteira. E ela dizendo, padre, eu amo Deus. Não fala isso, eles não sabem o que dizem. Deus é bom demais para mim. Por trás do seu sofrimento, se você souber abraçar a cruz, seja um marido difícil, seja uma esposa difícil, apesar que não é justificativa de ter esposa enjoada, enchendo o saco 24 horas, que é um cão de manga, ou marido também, que só critica, que não sabe falar um elogio, não estou justificando isso, mas se você passa por essa provação, se você conseguir oferecer isso para Deus, Deus vai te dar uma graça, meu irmão, uma graça especial, uma felicidade. Hoje na missa de manhã, na Águas Claras, uma senhora que perdeu 2 filhos brutalmente, um que caiu de uma árvore, o outro foi atropelado por uma caminhonete. E ela lá na missa, ela oferece o Isaac, os 2 Isaac dela, toda a missa, porque ela poderia estar revoltada com Deus. E ela me diz, padre, Deus me dá força, eu consigo ver esperança. Como a mãe da Alana, que morreu no acidente do Cristiano Araújo, quando eu fui fazer a pregação, ela dizia, padre, avisa para eles, o marido e as amigas, que é possível ser feliz mesmo perdendo 2 filhos, porque ela perdeu o Pedro, de 13 anos de idade, de câncer. E a Alana, não sei quantos anos que ela tinha, 19, 20, fazia medicina. E ela dizia, eu sou feliz, se Deus me deu, que Deus tirou, é porque Ele quis. Ela disse isso para mim. Abram o coração, para que a graça de Deus entre. Vocês não são mal amados porque sofrem, vocês são os mais amados. Olha só, eu sei que é difícil entender isso. Eu sei que é difícil, mas quando você descobrir isso, a sua vida ganha sentido. A sua vida ganha sentido. Aquele abuso que você sofreu na infância, que você não consegue superar, Deus vai tirar um bem maior daquilo, vai te fazer um missionário, uma missionária, para salvar outras pessoas que sofreram abuso, vai te dar o céu. Acredite, e você nunca vai lembrar daquilo, nunca mais. Se você oferecer essa dor para Deus,
Ofereça, meu irmão, minha irmã, ofereça tudo que você está passando para Deus. Ele não me poupa também por sofrimento. Outro dia eu passei um sofrimento na família de agonia. Fiquei de 7 da noite até meia-noite em oração, em agonia no horto. Agonia. E vinha tentações, Senhor, por que eu passo por isso? Depois vinha, não, eu tenho que passar por isso. Depois vinha, por que eu passo por isso? Depois vinha, não, é importante que eu passe por isso. É importante passar por isso. Deus não poupa, mas de tudo Ele tira um bem. E graças a Deus, no meio das orações, eu dizia, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. É o Senhor que é o Senhor de tudo. Eu peço a vocês que estão doentes, ou que passaram por provações enormes, câncer, quimioterapia, e aquelas pessoas que perderam o esposo, viúva, está doente e tem filho drogado, você acredita? Hã? Ou não? Quem olha de fora acha, onde está Deus? Eu digo para você, não sei se você está aqui ou está me ouvindo aí na internet, Deus te ama muito, minha irmã. Você não sabe o que te espera. E digo mais, se você conseguir vir à missa, mesmo com tudo isso, eu garanto que seu filho ou sua filha que drogada, e às vezes até delinquente de crime, vai estar no céu. Eu garanto. Porque você vai entregar a sua vida, o seu sofrimento, o seu Isaac, todos os domingos, ou todas as vezes que você vier adorar Jesus, todas as vezes que rezar o rosário. Sempre você comungar, fala, Jesus, a minha vida está imolada nas suas mãos. Eu entrego a minha vida, Senhor. Não desistam, meus irmãos e minhas irmãs, vocês são amados. O sofrimento não é sinal de abandono de Deus, o sofrimento é sinal de que Ele está com vocês. Sejam fiéis até a morte, sejam perseverantes. Busquem sempre, aproveita. Eu até tive uma chamada de atenção, aproveita essa paróquia que é eucarística. Eu sei que tem muita gente que está rezando o rosário de madrugada e às vezes fica cansado e acaba não vindo adorar Jesus ou nem nas missas. Às vezes tem condição de vir na missa de manhã e não vem. Priorizem primeiro a Eucaristia, porque a Eucaristia é a paixão, morte e ressurreição. Quando você comunga, quando você adora Jesus, você vive a paixão com a ressurreição. E o seu sofrimento ganha sentido. O meu sofrimento ganha sentido. Eu lembro um dia que eu fui para a clínica atender. E eu dizia para Deus, Senhor, o Senhor vai me deixar viver a vida inteira sacrificando por dinheiro? E hoje Ele me respondeu, né? Não. Hoje o meu sacrifício, a minha vida doada, gera vida eterna. A sua vida sacrificada gera vida eterna. Seus filhos, seu marido enjoado, a sua mulher enjoada, tudo está no céu. E não vai ficar enjoado no céu ainda, tem isso. Porque no céu não é, tem que se purificar até lá, né? Mas não recuem. Não recuem. Eu peço, amados e amadas de Deus, vocês que sofrem, ofereça por mim, pelos sacerdotes, pela igreja, pela paróquia, além de oferecer pela sua família, que vocês vão ver frutos extraordinários. Vocês são os prediletos de Deus. Vocês são os mais amados por Deus. Vocês são o reino de céus escondido. Porque onde sofre alguém e o mundo não olha, é lá que está o reino dos céus. Nas pequenas palavras. Quando eu trabalhava com um morador de rua em São Paulo, na Cracolândia, eu comprava um sanduíche e dava para alguém que estava com fome. Alguns não comiam nem um pedaço, já levava para outros. Toma aqui, toma aqui. Você ficava olhando assim, como assim? É ali que está o reino dos céus, no meio do crack, no meio do desprezo. É na nossa miséria, no nosso fracasso oferecido. É ali que demônio não entra, iludindo que nós somos deuses. É no sofrimento oferecido do dia a dia que nós falamos, Senhor, eu não sou Deus, o Senhor é o meu Deus. E quem vocês servem criou o universo.
Mantenha a existência por dentro. Se Deus quisesse tirar minha existência, eu deixava de existir, ninguém nem ia lembrar que existiu Pablo. Quem vocês servem não é um qualquer, um borra-botas. É o Senhor de tudo. E se Ele permite que você sofre, é porque Ele vai tirar um bem muito grande. Confia nisso. Não percam as esperanças. Não desistam no meio do caminho. Não desanimem. Jesus ama vocês mais que os outros. Que Ele nos dê a perseverança final.